Essa é para você que tem bar, lanchonete, restaurante, padaria, buffet de festas e quer trabalhar com os salgadinhos do Toras. Entre em contato pelo WhatsApp 991 60 1029. Temos todos os tipos, sabores e tamanhos de salgadinhos. Entre em contato e conheça a estrutura que oferecemos para você ser nosso cliente VIP. Toras Salgadinhos, em anexo ao restaurante Toras, na Avenida Bom Jesus de Nazaré, no Aririú, Palhoça. A rádio que toca Palhoça. Fala, pessoas! Boa tarde! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Dá Uma Segurada aqui na Rádio PH, a rádio que toca Palhoça. E hoje eu estou aqui ao vivo com os meus convidados, com o Dr. João Paulo Tasca. Seja muito bem-vindo, Dr. João Paulo, e com o Dr. Bruno Hamloff. Exatamente. Acertei? Acertou. Ótimo! E de primeira. De primeira. Olha só, eu vou falar um pouquinho dos meus convidados. Bruno Frederico Hamloff, ele é sócio fundador da Hamloff Sociedade de Advogados, formado pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. Bruno é pós-graduado em Direito Tributário pela Universidade do Vale do Itajaí, em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Anhanguera, Unidesp, em Direito e Prática Previdenciária pela Faculdade Renato Saraiva. Além disso, ele possui diversos outros cursos de atualização no âmbito jurídico, o que lhe confere expertise em sua área de atuação. A trajetória profissional dele iniciou em 2002 como estagiário na área trabalhista no grupo RBS, embasando seu conhecimento na área de processos de direito trabalhista nesses praticamente 20 anos. 20 anos de estrada, hein, doutor? 20 anos. Passa rápido. Passa. E o doutor João Paulo Tasca Machado é sócio e coordenador jurídico da Hamloff Sociedade de Advogados, bacharel em Direito, advogado especialista em Direito do Trabalho pela Associação dos Magistrados do Trabalho de Santa Catarina, pós-graduado em Direito e Prática Previdenciária pela Faculdade Renato Saraiva. Sua atuação profissional na área trabalhista já soma mais de 10 anos de experiência, representando tanto o lado do trabalhador quanto na defesa e assessoria de empresas dos mais diversos segmentos. No ano de 2015, ainda como estudante, ele recebeu o Prêmio de Comunicação Trabalho Seguro, organizado pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, com um artigo Redes Sociais e Trabalho, que foi publicado no Diário Catarinense no mesmo ano. Ele também é membro da Comissão de Esportes da OAB Santa Catarina, subseção de São José, triênio 2002-2025, membro consultivo da Comissão Estadual de Direito do Trabalho da OAB de Santa Catarina, membro da Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas e membro, agora você vai falar para nós aqui, da International, como é que é? Podemos resumir isso aí para o Ilera. Ilera, é isso, gente. Dorme que horas, doutor João Paulo? Não, durmo. Dorme? Normalmente cedo. Então tá bom. Gente, mas antes de eu passar a palavra para os meus convidados, eu quero falar para vocês a respeito dos nossos patrocinadores. Via Gold Assessoria em Seguros, tudo que você precisa na área de seguros, assessoria, o pessoal do Rio Grande do Sul vai ajudar você. Quer conhecer um pouco mais a respeito do trabalho deles? Você vai entrar no Instagram Via Gold Assessoria em Seguros. E também, a partir da semana que vem, nós vamos estar vestidas bem lindas, bem maravilhosas, com Bless Boutique, que é o novo patrocinador do podcast Dá Uma Segurada. Bora lá, então? Olha só. Dr. Bruno Hamloff. Conta pra gente um pouquinho essa trajetória, esses 20 anos de estrada, o que te motivou a entrar na área do direito? Conta pra gente um pouquinho. Vamos lá. Boa tarde a todos, boa tarde ouvintes, boa tarde aos que nos assistem no YouTube, as plataformas digitais, boa tarde Maria. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Achei muito legal esse podcast, Dá Uma Segurada, esse link com seguro. Agosto com gosto de seguro. Vou te pedir umas dicas de marketing para o escritório depois. Boa! No intervalo eu te peço. Mas como é que surgiu meu contato com o direito?
como bem comentasse ali, eu comecei minha trajetória, meu contato com o direito do trabalho, em 2002. Em dezembro de 2002, mais especificamente, eu fiz um estágio no jurídico da RBS, hoje NSC-TV. Para o pessoal que não conhece, hoje NSC-TV. E o Grupo RBS é um grupo muito grande. O Grupo RBS é um grupo muito grande. O Kleber pediu para arrumar o microfone aqui, só um segundo. Valeu, Kleber. Perfeito. O Grupo RBS tinha um grupo relacionado a Zero Hora, o jornal Diário Catarinense, rádios Itapema, CBN, Diário, Atlântida, o Clique RBS era a nossa plataforma digital no começo. Eu fiz um estágio ali desses 2 anos, o estágio era dar umas 7, 6 horas por dia, contato pleno com o direito do trabalho. Terminando os 2 anos de estágio, comecei no escritório de advocacia. Alexander Lickman-Gerrit, o Dr. João teve a oportunidade de trabalhar lá também. Uma referência no estado em direito do processo de trabalho, deu aula durante 20 anos. Me deu muita base técnica, conhecimento científico, traquejo para advocacia, experiência para gerenciar um escritório, que isso a gente não tem na faculdade. Infelizmente, a gente não tem cadeiras na faculdade para ensinar a empreender. Empreender, exatamente. Empreender ou gerenciar um escritório, como poderia ter em todos os cursos específicos, até uma educação financeira, coisa que a gente não tem, né? Passado esse período, na verdade, eu estava no escritório do Alex, eu fui chamado por um concurso público. Celesc, Centrais Elétricas de Santa Catarina, na época, onde eu trabalhei em departamento jurídico, também na divisão de direito do trabalho. O diferente da Celesc, era uma empresa muito grande, uma sociedade de economia mista, tinham cerca de 4 mil empregados e muita demanda na área trabalhista. Depois a gente vai conversar no segundo bloco até sobre situações de risco, que é uma empresa que trabalha com energia elétrica e está muito ligada com uma responsabilidade objetiva em razão do risco da atividade. Na Celesc, com essa experiência, eu já comecei a ter processos próprios, processos individuais, fui combinando o trabalho na Celesc com meus processos individuais. Chegou uma hora que eu decidi, é o meu momento de alçar meu voo próprio. Né? Acho que passasse por isso recentemente, sabe o que eu estou falando? E disse assim, agora é o meu momento. O pessoal falou, Bruno, mas tu vai pedir demissão de um cargo público e tal? Assim, vou, porque eu tenho um sonho pessoal de abrir um escritório, ter um escritório e trabalhar com isso. Era a realização pessoal, profissional e financeira, sem dúvida nenhuma. Tenho um escritório desde 2016, a Ramloff Advocacia. A ênfase do escritório é na área trabalhista, como a gente vai falar daqui a pouco. O João Paulo é meu sócio, meu amigo, meu braço direito, meu parceiro do dia a dia. Vou deixar ele falar um pouquinho, que eu já me alonguei aqui no meu mini currículo. Valeu, Bruno. De mini não tem nada esse currículo aí, nada, professor. Né? Nada. Aliás, assim, os dois ficam, aqui, baita currículo. Doutor João Paulo, fala um pouquinho pra gente do teu currículo, como que você começou nessa trajetória, conta pros nossos ouvintes. Minha trajetória no direito começou, digo por acaso, né? Eu estava servindo a Marinha, fui recruta, né? Cumpri o serviço militar obrigatório. E saindo da Marinha me deparei com um vazio, né? O que eu vou fazer agora? Enfim, aí tinha um primo, o primo me convidou para trabalhar nesse mercadinho de bairro ali em Coqueiros. Comecei a trabalhar como repositor, meio período. Enquanto isso eu fazia um curso de técnico de serviço de bar e restaurante no IFSC. Então, né, quando tiver um evento que eu possa também desfrutar. Fazer um bico, você quer fazer um bico? Não, quero aproveitar o evento. Um freelancer, é isso? Em tese, eu sou formado em nível técnico como maître, sommelier, barman, garçom, em tese, né? Tá bom. Mas hoje eu só uso pra família hobby mesmo, pra família ali. Inclusive, eu acredito que deve ter alguns me vendo nesse momento, nos ouvindo aí. Que mandar legal. um grande abraço para eles aí, tá? E então, eu lendo o jornal, buscando emprego, eu vi um anúncio de office boy, né? E, vamos lá, um amigo meu na época da Marinha tinha me comentado que tinha trabalhado de office boy, enfim, eu resolvi, vamos ver o que vai dar. Vou dar uma olhada. Na vaga não tinha muita descrição sobre a empresa, enfim. Chegando lá, me deparei que era um escritório de advocacia. Inclusive, coincidentemente, o escritório que o Bruno tinha atuado ali, do Dr. Alexandre. E era eu e mais um rapaz para entrevista, ele não foi. O destino estava para ti, é teu dia. Acho que estava para mim ali. E aí acabei fazendo um período de experiência, enfim, fiquei. Isso eu entrei em agosto de 2011, então hoje faz daí 11 anos aí, desde que eu comecei de fato esse contato. O escritório, como o Bruno falou, era de direito de trabalho, né? E daí em 2012 comecei a cursar direito.
já lá no escritório de advocacia. Então, durante toda a minha faculdade, eu tive esse contato com o direito do trabalho. Então, eu já estava inclusive, eu pensava em fazer jornalismo. Né? Sério? Antes de fazer. Daí, o doutor Alexandre me incentivou, enfim, inclusive me ajudou, né, a pagar a faculdade na época. E aí, me tornei estagiário no escritório ainda. E finalizei no escritório como advogado. Então, entrei como office boy no escritório, saí como advogado. Que ascensão, hein? Isso. Que legal, que orgulho. Logo na sequência, daí fiz a pós-graduação em Direito do Trabalho. Uma colega que também trabalhava antes lá com o Dr. Alexandre me convidou para trabalhar com ela, a doutora Priscila. Aí aceitei o desafio também. Fui trabalhar com ela aí em 2019. O Bruno, por indicação também do Kleber, que trabalhava lá no escritório do Dr. Alexandre, entrou em contato comigo aí. E a gente está nessa parceria, então, desde 2019. Juntos 2019, exato. Hoje sócios do escritório aí e evoluindo juntos aí. Que bacana. O doutor Bruno, conta para mim o que hoje o escritório Hamloff faz. Eu acertei de novo, né? Acertou de novo. Vamos lá. Como não poderia ser diferente, o foco do escritório é o direito do trabalho. Ações trabalhistas, seja de empregado, de empresa, representam 80% da nossa demanda. A gente atua um pouco também na área do previdenciário, que afeta a área trabalhista, né? E um pouco de civil. Hoje a gente gira em torno de 200 ações, né, João? 200 ações, mais ou menos. 200 ações ano, que a gente pensa assim, pode ser pouco, mas o processo trabalhista, diferente do um processo civil, por exemplo, tributário, previdenciário, a gente tem muitos atos presenciais, hoje talvez online, mas que exigem a participação direta do cliente, seja ele o autor da ação, empregado, seja o empresário sócio ou preposto. Vamos dar um exemplo, num processo trabalhista, via de regra, a gente tem a participação do cliente em três atos. Uma audiência inicial, aquela para tentativa de acordo, tem acordo, não tem, vai embora. Uma audiência de instrução, que o cliente pode ouvir até 3 testemunhas, que é um ato que demanda mais tempo, né? E eventuais perícias, um pedido de insalubridade, pedido de periculosidade, um acidente, uma doença. Então, a gente tem muita demanda de tempo junto com o cliente. Sem contar, né, uma entrevista anterior para chegar nesse passo. Um resumo de um processo trabalhista hoje, o que é? A gente atende o cliente e o advogado é o primeiro juiz da causa, porque ele vai atender o cliente e vai dizer o seguinte, tu tem o direito ou tu não tem. Né? Muitas vezes o cliente não gosta de ouvir isso. Mas o atendimento filtra, dá base para a ação. Em um processo trabalhista, a gente tem uma petição inicial com organização de documentos, hoje exige cálculos, abre prazo para uma defesa, a gente tem que impugnar essa defesa ou se defender. Tem as audiências, como eu falei antes, e o processo lá na frente vai para uma sentença. Decisão de primeiro grau, onde a gente tem uma base. Já dá para saber ali 80%, 90% do rumo do processo. Tá. Ô, Bruno, e só lembrando, né, não são só os atos, né? Por exemplo, uma audiência. Não, para ir para uma audiência eu tenho que me preparar pelo menos aí 1 dia, 2 dias antes. E estudar o processo, né, do início ao fim, todas as provas que estão dentro do processo, tudo que a gente precisa provar, né? Então não é simplesmente fazer não a audiência. Não é simples, né? Exatamente. E não tem uma receita de pão, né? Não. São várias nuances. O processo é um jogo de xadrez. Entendi. Jogo de xadrez. Cada casa que vai, um avança, o outro retroage. Mas é legal. Depois que a gente pega a artimanha do negócio, é muito interessante. Eu tenho uma pergunta para vocês. Claro. Em que momento, ou se teve um momento antes de começar o escritório, ou se chegou em algum momento que vocês estavam numa audiência trabalhista e tu disse assim, cara, é isso aqui. A minha missão é essa. Porque assim, eu, Maria Fernanda, eu amo o que eu faço. Sim. Teve algum momento, doutor Bruno, que tu disse assim, é isso, cara, eu tô cumprindo a minha missão, o meu propósito. Em alguns momentos, Maria, quando a gente entrega o resultado dentro daquilo que é esperado para o cliente, a gente dá a notícia final para o cliente. Imagina, o empregado entrou com ação e ganhou todos os pedidos. Aquela notícia ali é o nosso combustível. Tá? Ou para a empresa, a gente defendeu a empresa não foi condenada a nada, veio a justiça, veio a verdade. Nossa, é a nossa realização pessoal, é isso que nos move ali, tá? E muita gente comenta de grandes processos, grandes situações, mas tem pequenos processos, assim, um cliente vai lá para cobrar, sei lá, R$2.000. Aquele R$2.000 faz muita diferença para ele. Para ele é muito significativo. Exato. E a gente se envolve. Não tem ação de 1.000, de 100.000 ou de 1 milhão. Né? A partir do momento que a gente entra no processo, a nossa responsabilidade é a mesma. A gente vai ter os mesmos prazos a cumprir e vai ser um processo, como eu te falei, igual. Porque cada um tem a sua necessidade, cada um sabe do seu problema em si, né? Entendi. Doutor João Paulo,
assim, quando a gente fala de médico, diz que o médico não pode se envolver com a dor ou com aquele momento do paciente, né? Tu já teve algum processo que tu pegou e que tu disse assim, cara, eu quero muito que isso aqui dê certo pra ele porque ele foi injustiçado. E deu certo e tu disse assim, ó, cara, eu sou foda. Teve isso? Já teve sim. Inclusive, nesse ano, né, uma conhecida minha, entrei com um processo para ela contra uma empresa. E assim, eu lembro que na audiência ela até se emocionava, ela estava conversando com a juíza, né? A juíza, hoje as audiências são telepresenciais, Sim. né? Em razão do Covid, e isso acabou Vai manter, veio né? para ficar, né? Essa linha. E a juíza, né, todo juiz ele tem o dever de tentar a conciliação. Então a juíza chamou ela numa sala em separado ali e começou a conversar, enfim, para tentar propor uma coisa. E ela se emocionou na mesma hora. Ela disse assim, doutor, eu trabalhava tanto, e ela trabalhava pelo celular, que minha mãe ia na minha casa e eu não conseguia dar atenção para ela. Ela dizia assim. Bah. E foi bem emocionante assim, e agora, né, ainda não saiu a sentença, mas eu estou bem confiante, a instrução foi bem boa aí para trazer esse resultado para ela. E no final da audiência também ela agradeceu, enfim, tem essa linha, esse contato que eu já tinha mais próximo com ela, acho que se fortaleceu ali, né? Nós unimos as forças para realmente buscar a justiça para ela, foi bem bacana. E assim, Maria, o bom advogado sabe do resultado antes da Antes sentença. do resultado. Porque a partir do momento que é encerrada uma audiência de instrução, que a gente ouve as testemunhas, a gente tem o processo na mão. Uma situação ou outra, por interpretação do juiz, pode se decidir de forma diversa, mas aquele advogado fala assim, agora depende do juiz. Não. Dá para saber, né? Onde é que a gente dá para sentir, né? Dá, já tem uma... Até Ok. porque nós também conhecemos a linha de raciocínio de alguns magistrados, né? Sim. De alguns juízes. Então a gente também já sabe o que esperar e o que não esperar de muitos juízes. Entendi. Doutor João, o que está em alta hoje em dia na advocacia trabalhista? O que tá pegando aí fora? Vindo na mesma linha ali das audiências telepresenciais, né? É a questão da tecnologia, com certeza. Né? Hoje, né, não só no processo de trabalho, mas também nas outras áreas do direito, temos as provas digitais, chamando as provas digitais. São provas que estão à disposição do juiz, né, do magistrado, para buscar a verdade real, que a gente chama, né? Para buscar a verdade real. Essas provas são como dados de geolocalização, publicações de redes sociais, localização de redes sociais, né? Por exemplo, um empregado fez um pedido de horas extras, informando lá no processo que ele anotava o ponto na empresa, mas continuava trabalhando, né? O fato de ele continuar trabalhando sem ter anotação no cartão ponto pode ser provado por meio de geolocalização. Essa geolocalização é uma triangulação, né, pelas redes de telefonia, que elas têm esse acesso, e elas vão dizer onde é que o empregado estava naquele momento. Mas agora com o home office, como é que prova isso? Alguns casos, né? Consegue. Até porque o home office, o controle é por meio, né, telemático, por meio telepresencial, digamos assim, por meio virtual. Login, logout. Então, a questão das horas extras pode ser comprovada por meio de login no sistema da empresa, né? Pode ser comprovada por meio de horário de e-mail, né? De relatório, né? E isso também fica nos dados do computador, que também pode ter acesso a última vez que o documento foi modificado, né? Entendi. Toda essa situação, esse cronograma aí de horário, né? Mas essa questão da geolocalização, principalmente, né, Bruno? Veio para inovar. Agora. A gente depende de uma posição ainda no Tribunal Superior, porque invade um pouco da intimidade do empregado também, né? Fere um pouco a LGPD. Isso, vai aparecer no processo, não só ali o horário que ele entrou e saiu, mas vai, de repente, um cruzamento das antenas celular, onde ele foi 7 horas, 8 horas, 9 horas. Vai saber. O empregador não tem nenhuma relação com que o empregado fora do horário do trabalho. É uma prova interessantíssima, só que já foi criado esse óbice. Entendeu? Então a gente depende agora de um pouco de tempo para um STF definir qual que é a validade desse tipo de prova e as limitações do uso desse tipo de prova. Mas sensacional, a geolocalização muito boa. Para horas extras, para períodos de férias, por exemplo. O empregado não cumpriu 30 dias de férias. Tá lá, ele passou todo dia no mesmo horário naquela antena do local de trabalho. No mesmo local de trabalho, exatamente. E até teve uma decisão recente utilizando a questão da prova digital, que foi um ofício para o Facebook, que o Facebook, quando tu faz uma publicação, tu consegue colocar localização, né? E a empregada apresentou um atestado e foi para a praia. E que tal?
e tirou uma foto na praia e publicou na rede social. E foi feito o ofício para o Facebook disponibilizou os dados de onde ela estava. Porque o fato de... né, claro que eu publicar uma foto na praia não quer dizer que eu esteja na praia naquele momento. Naquele momento. Eu posso publicar Pode ser um uma foto TBT. anterior. Exatamente. Ok. Né? Só que daí foi encaminhado o ofício para o Facebook. De fato, o Facebook falou que a publicação foi feita daquele local. Então, daí a empregada sim foi validada a justa causa em juízo e ela perdeu o direito da rescisão. Olha que informação interessante, né? Porque a gente acha que tirar foto e postar na rede social é bem simples, né? Essa publicação de praia é sensacional. A gente teve um caso no escritório, agora só para descontrair, de uma justa causa. O rapaz estava com um atestado, estava em auxílio-doença em virtude de uma depressão. E estava na praia. Postou foto na praia, do estado bem. E nos procurou, tal, levei a justa causa. Tu estava em período de atestado, tal, mas vamos entrar com a atuação. O que a gente provou? Que ele estava num período de depressão, mas ele precisava se reabilitar, né? Entendi. Não é porque ele está com depressão que ele vai ficar full time dentro de casa. Ele estava na praia com uma foto andando de bicicleta com a mãe dele na garupa, um negócio assim. Isso, E exatamente. assim, ele tem que reagir, né? Esse quadro clínico dele, cabe à empresa apoiar. Exatamente. E não demiti-lo. Não configurar um justa causa. tirar E, inclusive, E a mãe dele afastamos nem o morava estado. aqui, né, Bruno? Ele foi No para outra sul do cidade estado, do estado não para sei se ficar Laguna, com a mãe, Tubarão. justamente para ela ficar com ele. Ficar junto com ele. Isso, Até pra porque depressão é um estimular negócio muito sério, né? recuperação. Com certeza. É uma coisa muito séria. Ô, doutor Bruno, como que está o direito do trabalho após a reforma? Nossa, aí dá um assunto para um podcast inteiro. Sim. Vamos então sintetizar. Vamos sintetizar. Mas não que a gente não possa marcar outros podcasts para a gente falar sobre com isso. certeza, será um prazer. A reforma trabalhista, para quem advoga no ramo de direito do trabalho, foi um grande divisor de águas. A reforma trabalhista em novembro de 2017, hoje estamos completando aí 5 anos, daqui a 2, 3 meses, e já dá para ter uma noção geral, né? 5 anos, o que foi essa reforma trabalhista, qual o impacto. A reforma trabalhista veio sob o lema de uma criação de novos empregos, né? Só que na prática não foi bem assim. Houve uma estabilidade da criação de empregos, tá? E o que a gente viu foi uma restrição, uma diminuição de direitos trabalhistas. Não falo nem para advogado que defende empregado ou advogado que defende empresa. Isso é unânime, assim, o advogado que defende empregado vai falar isso, que defende empresa vai falar a mesma coisa. Até porque quando veio a reforma houve até um receio, né? Tanto dos trabalhadores quanto dos próprios advogados. Porque era uma coisa muito nova, né? Sem decisão. Então, houve até no início esse receio, né? Dos próprios advogados e dos trabalhadores também em ajuizarem a ação. Né? Exato, a gente teve algumas situações de transição, enfim, diminuiu o número de ações, diminuiu. 35% a gente teve média estatística, 35%. E Quando tu diz diminuiu, a gente está falando o quê, assim? Para quem está nos ouvindo, a gente... Vamos imaginar, uma determinada vara do trabalho tinha 1.000 ações ano, hoje tem 650. Mas quando a gente fala isso, a gente diz o quê? Que o empregado entendeu que muita coisa ele ia ter que provar e que agora ele deu uma segurada, ele pisou no freio. Não é bem assim, eu não vou ganhar se eu entrar falando qualquer coisa. Deu uma segurada. O que levou os empregados a darem uma segurada, Maria, foi o fato de nascer a sucumbência na Justiça do Trabalho. O que é a sucumbência? A parte que perde pode ser condenada em honorários para a outra parte. Tá? Para a outra parte não, para o advogado da outra parte, digo. Até 2017 era um oba-oba. O cidadão entrava com a ação, o que ganhasse era lucro. Hoje, há maior responsabilidade do autor e do advogado do autor. Porque se ele perde, ele pode ser condenado em honorários. Vamos imaginar, o trabalhador pediu R$10.000 de horas extras. Ele não conseguiu provar, mesmo tendo direito, não conseguiu provar, fazer as horas extras. Ele pode ser condenado de 5% a 15% sobre o pedido dele, ou seja, R$500, R$1.000 ou R$1.500, ou se não beneficiário da justiça gratuita. Tá? Então, o que fez a diminuição de fato das ações trabalhistas foi essa possibilidade de condenação em honorários. Hoje a gente analisa um cidadão que quer entrar com uma ação e tem patrimônio e a gente diz, não é o momento. Analisa melhor se as testemunhas, porque ele entra com uma ação pedindo um valor muito alto, a gente tem que analisar os riscos. De repente, não entra com essa ação. Ou não entra com todos os pedidos. Então, se profissionalizou. Hoje, as ações são mais enxutas. Hoje, a gente trabalha com pedidos objetivos, pedidos que, de fato, têm direito e a gente consegue provar. A gente vê reflexo disso até nas audiências.
Hoje o juiz tem um pouco mais de tempo para investigar uma situação, ir atrás de uma confissão ou uma afirmação de uma testemunha. Então, eu vejo... Muita gente pergunta, Bruno, então não vale mais a pena advogar na área do trabalho? Vale. Hoje o processo trabalhista é muito mais profissional. Alguns advogados que faziam uma clínica geral, faziam todo tipo de ação, acabaram até saindo, que sobrou mercado para a gente. Hoje a advocacia trabalhista é uma advocacia de especialistas. E eu acho que tem que ser, né? Tem, como qualquer área, Maria. Qualquer área, porque a gente pode causar riscos ao nosso cliente. A mesma coisa, o médico clínico geral não vai fazer uma cirurgia no coração. É isso. Né? Posso causar um risco irreparável. E o profissional de qualquer área tem que ter esse bom senso. Isso eu não faço, eu encaminho para fulano. Isso eu não faço, eu encaminho para ciclano, porque é o melhor para ti. Tu é meu cliente, tu é meu amigo, eu quero o melhor para ti. Até recentemente, né, falando um pouco que o Bruno trouxe ali dessa nossa análise de risco, e até hoje nas entrevistas, nas conversas com o cliente, a gente questiona, tu tem veículo no teu nome? Tem casa no teu nome? Porque isso também influencia na questão da justiça gratuita. Tivemos agora, recentemente, a gente pelo lado da empresa, nós conseguimos provar que o reclamante tinha 5 veículos no nome dele. Uma frota. 5 veículos no nome dele. Né? E dentre os veículos era motocicleta de 70 mil, motocicleta de 80 mil. Claro, era um porte remuneratório dele muito alto, né? Mas estamos executando agora. Ele perdeu a ação, né? Nós conseguimos fazer a ação sem procedente, né? Pela empresa, e nós estamos cobrando os honorários sucumbenciais que ele foi condenado. Ou seja, vai ter que... Sim. Fechando, só para não me alongar na questão da reforma, a reforma era necessária, a CLT era de 43, a reforma foi em 2017, mudou bastante coisa, houve uma modernização. O que falta? Regulação, por exemplo, de transportes de aplicativo, Uber, iFood, etc., que são novas formas de trabalho e a gente não tem uma regulamentação específica ainda. Regulamentando isso, a gente começa a ficar mais redondo. Sim. Mas eu acho que deu uma melhorada boa, né? Eu acho que tu cria um círculo virtuoso de tudo. O empregado, ele começa a entender o que ele pode fazer, onde ele pode. O empregador também, de certa forma, dá uma profissionalizada, né, na gestão dele. E eu acho que até o magistrado enxerga com bons olhos, né? Porque devia ser massacrante. Imagina tu pegar 1000 processos, ter que ler, entender, inteirar e devia ser muito difícil. Eu acho que... Até na questão das doenças de trabalho, antes da reforma, né? Se o advogado fazia o atendimento, o empregado dissesse, tô com uma dor na lombar, uma dor nas costas, vamos entrar com ação pedindo doença do trabalho. Pedindo maler. Exatamente. Se não der certo, não deu. Só que isso envolve toda a gente fala a máquina do judiciário, né? Porque é agendamento de perícia, é a designação de um perito médico que vai atender. Se esse cidadão ele perdesse, né, o objeto da perícia, ou seja, fosse constatado que não tinha uma doença, a União que paga o perito, não é ele. Ou seja, então, não acontecia nada para ele. Exatamente. Entendi. Olha só, a gente está indo quase para o intervalo do primeiro quadro e a gente tem um monte de perguntas ainda. Inclusive, a gente ia falar sobre justiça gratuita, né? Mas agora já são 17 horas e 28 minutos, o Kleber já está me sinalizando que é para eu entrar já no intervalo. Já entramos um pouco nesse tema também. Fiquem aqui, a gente volta logo mais após o intervalo e a gente vai falar sobre justiça gratuita e a gente vai falar sobre seguro de vida obrigatório, reflexos e impactos nas relações de trabalho. Bora! Essa é para você que tem bar, lanchonete, restaurante, padaria, buffet de festas e quer trabalhar com os salgadinhos do Toras. Entre em contato pelo WhatsApp 991 60 1029. Temos todos os tipos, sabores e tamanhos de salgadinhos. Entre em contato e conheça a estrutura que oferecemos para você ser nosso cliente VIP. Toras Salgadinhos, em anexo ao restaurante Toras, na Avenida Bom Jesus de Nazaré, no Aririú, Palhoça. Nós aqui da Rádio PH pensamos e decidimos. Precisamos de um programa de 1 hora de duração e com muito, mas muito papo furado. E adivinha? Nós conseguimos! Por isso você ouve de segunda a sexta às 6 da tarde o programa O Balaio. Tem briga de vizinho, entrevistas cabulosas,
assuntos baita que só interessam para quem mora em Palhoça, dicas e, é claro, muito papo furado. O Balaio, o programa que cabe todo mundo, inclusive você. De segunda a sexta, ao vivo, às 6 da tarde e também na versão podcast, para ouvir quando quiser. Não perca! Ouça o programa O Balaio no nosso site, phradio.com.br, no Face e no Insta, PH Rádio Oficial, ou baixe nosso aplicativo para Android e iPhone. Chique, né? A rádio que toca Palhoça. Voltamos, pessoas! E você está ouvindo ou está assistindo o podcast Dá Uma Segurada com a Maria do Seguro. E aqui comigo está o Dr. João Paulo e o Dr. Bruno. E nós estamos agora, a partir desse segundo quadro, a gente vai falar sobre o seguro de vida obrigatório, reflexos e impactos nas relações de trabalho. Mas eu prometi para vocês que a gente ia falar sobre justiça gratuita, que foi a pergunta que a gente ia conversar antes de nós irmos para o intervalo. É isso, doutor Bruno? Isso, exato. Nós íamos falar, né? Algo sobre uma decisão do STF sobre justiça gratuita. Exato, Na prática, Maria. qual que é o reflexo? Uma mudança muito grande no pós-reforma, tá, Maria? O que aconteceu? Com a reforma trabalhista, mesmo aquele que fosse beneficiário da justiça gratuita poderia ser condenado em honorários. Isso foi só na justiça do trabalho, isso aí é uma aberração jurídica. A justiça gratuita, a gratuidade é ampla, custas honorários, honorários periciais. Por quê? É para dar o acesso à justiça a todos. A gente não pode dar o acesso a só quem tem condições de pagar custos honorários. O acesso à justiça é amplo e restrito, integral. O que aconteceu? Teve esse artigo da CLT que falava que o beneficiário pagaria honorários. A ADI, a Ação Direta de Constitucionalidade do STF, julgou, disse não, o beneficiário da justiça gratuita também tem a liberdade de não pagar os honorários. 2 pontos que a gente chama a atenção. Quem tem direito à justiça gratuita? Na CLT fala que aquele que recebe até 40% do limite da Previdência, ou seja, R$ 2.800, o limite da Previdência hoje são 7, né, João? 7 mil alguma coisa. Tem uma presunção de justiça gratuita. Nada impede que a outra parte comprove que ele recebe 2.800, mas tem um patrimônio, tem um carro, tem uma moto, tem uma casa de praia. Então pode ser afastado dessa justiça gratuita mesmo para aquele que recebe 2.800 ou menos. Um segundo ponto, mesmo beneficiário da justiça gratuita em decisão final, ele pode ter essa condição revista até 2 anos depois. É uma condição suspensiva de inexigibilidade. Ou seja, passou 1 ano, mudou a condição financeira dele, está num novo emprego, ganhou na loteria, recebeu uma herança. Hoje ele tem condições de pagar essas custas. Então, até 2 anos depois, pode ser revista essa condição. Entendi. Olha só, doutor João, com essa possível crescente demanda de novas ações trabalhistas, apesar de após a reforma elas deu uma freada, como que o empresário pode se resguardar? Eu acho que daí agora a gente entra de fato no nosso tema, falando sobre isso. Como que ele pode se resguardar? Ele consegue se resguardar? Essa é uma pergunta bem importante, né? Primeiro de tudo, obviamente, seja pequeno empresário, seja empresa de médio, grande porte, enfim, é primordial que se tenha uma assessoria jurídica, né? Para que possa se resguardar nessas situações e estar em conformidade com a legislação trabalhista, né? Organização do documento também, né? As empresas têm que organizar documento. O empregado, ele não... Se eventual ação trabalhista, o empregado vai ajuizar a ação trabalhista. Vai fazer os pedidos. A empresa tem que ter essa documentação. O empresário, ele tem que ser organizado com relação a isso. Tinha o nosso colega Clever, ele sempre dizia uma frase com relação a essa documentação que eu escutei por 6 anos, que é interessante. É uma analogia com a cerveja. O documento é igual a cerveja na geladeira, né? É melhor tu ter e não querer beber do que querer beber e não ter. Boa. Né? Ou seja, o documento é melhor tu ter
e não precisar usar do que precisar usar e não ter. Tanto documento quanto eventual testemunha no processo de trabalho, enfim. E isso ficou assim, uma analogia muito interessante que a gente tem que levar em consideração, né? E as empresas agora também, né, entrando mais na parte do seguro, tem que observar essa questão do seguro para se precaver em eventual acidente, em eventual morte do empregado, né? E algumas profissões elas têm isso regulamentado em lei, né? Na CLT não temos, né? Na consolidação das leis do trabalho, não temos previsão de seguro obrigatório, mas temos em leis específicas, né? Temos a lei dos motoristas, até a própria lei Pelé, que fala do desporto, né? Dos atletas, tem essa previsão e, claro, em convenção coletiva de trabalho, né? Também temos Eu acho que um ponto importante, Dr. João Paulo, quando a gente fala sobre o empresário se resguardar e ele ter uma assessoria jurídica, eu acho que uma das coisas assim, quando a gente falou da reforma, do empregado ele também agir de boa fé, tá? E eu acho que o empresário também tem que ter esse entendimento. Porque, às vezes, a gente percebe muito, quando a gente conversa sobre direito trabalhista, que, às vezes, o empregador também ele não tem esse bom senso, né? Esse feeling do que é o certo, o que é errado. Às vezes, ele segue fazendo o errado porque ele acha que não vai acontecer nada. Então, assim, o se resguardar também entra na parte de você agir com boa fé, com bons princípios, né? Fazer o certo. Não, a minha mãe, ela criou 4 filhos. Imagina, né? 2 homens e 2 mulheres. E ela dizia sempre, não façam para os outros o que vocês não gostariam que fizessem para vocês ou para a irmã de vocês. Então, assim, eu acho que tanto o empregado quanto o empregador, eles têm que ter essa coisa de não vou fazer, não é certo, não é correto, não vou abusar, porque eu sei que as coisas elas têm um limite. Então, o se resguardar também, na minha opinião, entra um pouco dessa parte. O que tu acha? Com certeza. Até fugindo um pouco da questão do fio do bigode, né? Que que nem dá mais, muitas né? relações de trabalho tem isso, né? Isso aqui foi o que a gente acordou, independente se estiver contra a lei ou não, né? Isso existe muito ainda, infelizmente. E hoje tem a questão até do compliance trabalhista, né? O compliance nada mais é que um padrão para a empresa estar dentro das normas de trabalho, né? Estar em conformidade com as normas, seja de trabalho, seja de medicina e segurança do trabalho, também, que é bem interessante aí a empresa também aderir esse compliance. Se falasse do bom senso do empregador, é muito interessante, tá, Maria? Porque hoje a gente tem um seguro obrigatório, esse previsto em lei, o previsto em convenção coletiva. Nada impede que o empregador tenha um seguro facultativo, seguro privado, com as suas coberturas e uma pólice específica ali, com a cobertura específica. Um exemplo que eu dou, o seguro obrigatório, o seguro de vida, por exemplo, a gente consegue compensar, deduzir uma condenação de danos materiais, sejam despesas médicas, seja lucros cessantes, pensão, só que não consegue o seguro de vida do dano moral. Aí entra o bom senso do empregador. Sabe por quê? O dano material tem a mesma natureza específica, a natureza jurídica do seguro de vida. Já o dano moral não, porque o dano moral também tem um aspecto da punição. Eu vou te condenar em dano moral para que tu não faça mais isso. Para que o empregador cuide das normas de segurança do trabalho, que tenha uma prevenção de acidentes eficiente, que ofereça cursos, treinamentos, fiscalize, EPIs. Então, o próprio TST já dá essa freada. Ele relembra, não vamos transferir tudo para a seguradora não. Isso aqui vocês têm que ficar atentos. Aí conversem, claro, com a corretora de confiança de vocês para amarrar isso. É legal um seguro específico também para pensar nessa questão do dano moral depois de brigar com a seguradora. Tu sabe que eu acabei me especializando em transportadora e embarcadora. E eu ainda percebo, em especial nos pequenos e médios transportadores, uma resistência no seguro de vida. E vou falar, não é nem pelo valor, tá? Porque quando a gente fala num seguro de vida para atender a convenção trabalhista, nós estamos falando de um seguro de vida que custa por funcionário, para atender a convenção, uns R$15 por mês. Nossa. Tá? É tipo muito barato. Mas eu percebo essa resistência do empresário de contratar. Às vezes ele contrata para frota de caminhões, às vezes ele contrata para o seguro de carga, o seguro do prédio onde ele tem todas ele está com a transportadora dele, e o seguro de vida que está previsto em convenção, ele acaba
não contratamos. Muito bem colocado. Aí, Maria, o transporte, por exemplo, o Sintra Cargas, aqui o Sindicato de Cargas Grande Florianópolis, que tem a sua convenção coletiva. Convenção coletiva sempre, lembrando que faz lei entre as partes, com as diretrizes acordadas entre sindicato patronal e sindicato empregado. Tem um seguro de vida obrigatório na convenção coletiva da categoria. E prevê uma indenização prêmio, por exemplo, em caso de morte, de R$25 mil. Se a empresa não tem, naturalmente ela já parte de 25, sem contar o que vai ser pedido a mais numa ação trabalhista. Tá? E esse seguro, além por exemplo, do transporte, tem o 25 mil para o empregado falece, também tem a cobertura, auxílio funeral, questão de Sim, tem auxílio funeral, invalidez. Para filhos, etc. Outro exemplo, o exemplo de seguro vai entrando mais em atividades de risco. O transporte rodoviário é uma atividade de risco, a BR-101 Total. É complicadíssimo. Outro exemplo que a gente tem, por exemplo, a construção civil. É uma atividade de risco, o seguro está lá na convenção. Cerca de 19 mil para o empregado que falece, 9 mil até para o falecimento de cônjuge, e despesa funeral um pouco mais baixo, 1.000, mas essa do sindicato na construção também fala do filho, de 14 a 21 anos. Então, tem essa previsão. E daí tu imagina um magistrado, um pedido milionário lá, 1 milhão pedido de ação. Ele não pagou nenhum seguro básico. Nem os quinzão do... Obrigatório, vai ser, quem julga é humano. Ele vai analisar quem faz tudo correto e aconteceu a fatalidade. Mas aquele que não paga nem o seguro básico já larga casas atrás, sem dúvida. E lembrando aqui, né, Bruno, que não é só em relação a acidente do trabalho, porque o cidadão ele pode morrer de causas naturais. Sim. Né? E esse seguro também vai cobrir se né, a empresa de fato não tiver a contratação desse seguro obrigatório, ele vai sofrer a ação trabalhista, como o Bruno falou. O cliente ele vem com um problema e a gente cobre mais 10. Né? Então vai vir que esse pedido vai vir com outros pedidos juntos por causa da ação trabalhista e a empresa aí tem grande chance de ser condenada ao pagamento dessa indenização substitutiva, né, por não ter contratado o seguro de vida. A gente ouve muito falar de empresário, mas seguro eu pago, eu pago seguro obrigatório. Daí é aquele seguro da Constituição, seguro contra acidente de trabalho do artigo 7º, 29 da Constituição, que é um seguro de acidente, só que vai para a Previdência Social. Né? Se o empregado é acidentado ou tem uma doença, para compensar aquilo, porque vai sair da Previdência, vai sair do INSS. Cada atividade tem seu risco e a sua alíquota de seguro. A atividade de risco paga um seguro maior, a atividade de menos risco paga um seguro menor. Mas esse seguro é para eventual auxílio previdenciário. Não tem nenhuma ligação com o seguro de vida. O seguro de vida é outro seguro. Tu sabe que quando o transportador ele contrata o seguro para o caminhão, tem uma cobertura que chama APP. Não sei se vocês já ouviram falar. Tá. Que ela é uma cobertura em caso de morte acidental ou invalidez acidental. E geralmente é 10% do valor que ele contratou para danos materiais, danos corporais. Então dá uns 20 mil, por exemplo. Se o cara contratou 200 mil, dá 20 mil. E aí, ele, não, mas eu tenho. Eu fiz o seguro do caminhão, eu tenho. E aí vai descobrir que não tem. Vai descobrir que não atende às exigências da Convenção Trabalhista. E aí sim a família descobre. Porque assim, uma das coisas que nós estávamos conversando antes de entrar aqui ao vivo é que às vezes o empresário contrata o seguro e acho que por algum receio, por algum medo, ele não conta para os funcionários que tem. E aí a família só descobre depois que ela já entrou com o processo, tá lá já o processo. E aí tá tudo rodando e aí virou uma zona. Então, uma das coisas que eu acho que a gente pode acrescentar na tua lista do empresário se resguardar, não ter medo de passar a informação para a sua equipe, para os seus funcionários, conversar com eles de verdade. Eu tenho seguro de vida, tá aqui, ó. Você passa até a pólice, né? Exato, tem passa empresas que pólice, passam né? a pólice, exatamente. Isso é muito importante, Maria, porque em alguns casos evita a ação trabalhista. A família recebe o seguro... Tá ok, a empresa me procurou para acertar, se colocou à disposição, o valor da apólice era um valor que eu conseguiria numa ação, então se resolve extrajudicialmente, sabe? Não vira nem ação. Por isso que a empresa tem que dar essa publicidade para o empregado. Muitas vezes o empregado de repente nem fale, uma empresa muito grande, que o filho faleceu, ou que a esposa faleceu, ou teve algum problema, e tem um seguro para isso. Exato. Mas aí, não querendo acelerar,
Mas depois eu quero que a gente fale. Particularmente, eu acho o valor solicitado na convenção muito baixo, tá? Baixo. Quando a gente fala de um ser humano, e daqui a pouco a gente pode falar, eu já tive casos que a mulher morreu, tinha 2 filhos pequenos, era ela que sustentava a família, sustentava a mãe que tinha uma doença. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma convenção trabalhista, que em caso de morte acidental, o capital é de R$25 mil, eu acho muito baixo. Qual que é a tua opinião, doutor Bruno? Vamos lá, vou para exemplos matemáticos, então. Bora lá. Tá? Vamos imaginar um empregado que sofreu um acidente de trabalho e veio a falecer com 23 anos. Tá? A expectativa de vida hoje do homem brasileiro é 73 anos ali após a pandemia. Então a gente teria 50 anos de trabalho dele. Tá? Se o cidadão recebia R$2 mil mensais, a gente está fazendo uma conta de 50 anos vezes 12, 600 meses. 600 meses vezes 2 mil, está falando 1 milhão e 200. A gente coloca esse reflexo ali em férias, 13º FGTS, 1 milhão 560. Uma conta básica. Foi rápido nessa conta aí, né? Você estava com a... Porque a de 2 eu tenho na ponta da língua sempre. Inclusive eu consigo fazer de pensão parcial, temporária. Entendi. São meus exemplos. Então, é 1 milhão 560. 1 milhão 560. Já parte disso, né? Parte disso. E isso é dano material. O TST entende de uma forma muito firme que é compensado com seguro de vida. Se ele tivesse um seguro de vida de 2 milhões, ele não pagaria nada na ação trabalhista. A seguradora ia pagar integralmente. Mas, doutor João Paulo, eu até hoje não vi nenhuma empresa que contrate um seguro de vida de 2 milhões para funcionário. Vou dar um exemplo. Bora. Vou dar um exemplo. Claro que não é na situação dos motoristas, mas é na situação que está prevista na Lei Pelé. Tá. A Chapecoense agora, né, em 2016, teve o acidente do voo. E a Lei Pelé fala do seguro obrigatório para os atletas, né? E na Chapecoense tivemos aí resgate de valores que sim, chegavam a 2 milhões, 3 milhões, né? E esse valor é compensado, né, na condenação. Inclusive, tivemos condenações da Chapecoense, né? Infelizmente por causa do acidente de avião. E ela conseguiu compensar os valores de seguro. Né? E inclusive a o valor tinha as apólices. cobriu, sim, é obrigatório. Em alguns casos até a própria CBF ela contrata, né? Tá. Nem espera dos clubes essa contratação. A própria CBF já faz um contrato para todos os atletas do campeonato ali. Né? Então o valor até cobriu o que tinha sido proposto em juízo, né? Então ainda teve uma sobra aí. Além disso, claro que daí não é só questão porque um jogador de futebol recebe muito mais, né? Então a base de cálculo aí, a própria Lei Pelé, ela fala que tem que se garantir a remuneração aí de pelo menos 1 ano do atleta, a remuneração que está anotada. Então, um jogador de futebol aí que recebe 100 mil reais na carteira, né, já temos aí pelo menos um valor desse do seguro de 1 milhão e 200, né? Então, é bastante coisa. E se não tiver, né, essa contratação de seguro, o clube, no caso da Chapecoense, iria ser condenado ao pagamento desse valor de forma substitutiva, com certeza. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer também? Quando eu estou conversando com os meus clientes, eu gosto de apresentar a opção de contratar o que está previsto na Convenção Trabalhista e dar pelo menos mais uma opção. Porque eu acho que tu torna a morte do teu funcionário mais digna. Sabe assim? Tu demonstra para a família que ficou. Tu demonstra para os funcionários que ficaram que você tinha uma preocupação social, uma preocupação de verdade, né? Porque quando a gente fala de cumprir a convenção num valor de 25 mil reais, se esse motorista, vamos falar de transportadora, né? Se esse motorista tinha 2 filhos pequenos, uma esposa que ficava em casa, que abdicou da carreira para cuidar dos filhos, para tocar, né, dentro de casa, 25 mil reais não faz nada. Não cobriria nenhum dano moral, tá? Hoje o que a gente tem de dano moral no TRT-12 aqui em Santa Catarina? Condenações de 50 a 150 mil danos morais. Só que, como eu friso ali na questão dos lucros cessantes, o que ele deixa de ganhar, a pensão, se for vitalícia, causa um reflexo muito maior e é dano material. Dano material perfeitamente deduzido do seguro, compensado com seguro. A gente fala de morte, mas a gente tem que falar de invalidez, né? Exato. Uma invalidez permanente. Exato. Vocês citaram um caso antes. A gente acaba frisando quando fala de seguro e tal, às vezes pensa em morte e atividades de muito risco.
a gente fala do transporte rodoviário, fala da construção civil, fala de uma empresa de energia elétrica, que a responsabilidade é objetiva, ou seja, o empregado não precisa comprovar a culpa da empresa. Teve o acidente, a empresa é responsável, a não ser que se configure uma culpa exclusiva da vítima. Situação excepcional. Mas, via de regra, atividade de risco é responsabilidade objetiva. O empregado não precisa comprovar, só tem que demonstrar que aconteceu o acidente. Só que a gente teve um caso recente, né, João? Um acidente inesperado, foi dentro de uma clínica médica. Era um auxiliar administrativo, poderia ter acontecido numa clínica odontológica, de estética, enfim, qualquer clínica. Ela subiu para pegar um jaleco, só que ela tinha um trâmite. Ela colocava uma banquetinha, colocava o joelho na pia e buscava. Fazia isso todo dia. Já estava no subconsciente. Já estava, era na prática dela isso. O que aconteceu? Um belo dia ela caiu, escorregou, torceu o tornozelo. Até aí, relativamente tudo bem. Só que ela adquiriu uma síndrome muito específica que vetou ali a ligação dos nervos. Ela perdeu a sensibilidade do pé. Hoje ela não tem nenhuma lesão no pé, só que ela não sente o pé. Ela tem que usar muleta ou cadeira de roda. Invalidez permanente. Pedido dela, perto daquela minha conta, 1.700.000. E que se tu for avaliar uma menina que era saudável, caminhava, dançava, pulava, fazia tudo, agora não vai mais conseguir fazer 1.700.000, não repõe, né? Ali não era uma atividade de risco, então é responsabilidade subjetiva, teria que se provar a culpa. O que foi provado? Tinha uma escada, só que a empresa não cobrava que ela usasse a escada. Não tinha... Nunca foi passado por escrito que ela deveria fazer esse trâmite, esse processo interno com a escada. Entendi. Então cabe a fiscalização ali das normas de segurança, mas foi uma fatalidade enorme, uma atividade que não se espera. Mas assim, todo empresário, aquele que tem um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, um consultório de odontologia, deve se preocupar com o seguro. Como a gente tem o seguro de casa, pensem, tenha o seu seguro da sua atividade comercial. E lembrando também, né, Bruno, como tu falou, e não necessariamente, né, o empresário que tem uma atividade de risco, só ele precisa contratar seguro. É faculdade, né? Tivemos outro caso também no escritório, que o cidadão trabalhava numa oficina, né? Foi contratado como auxiliar administrativo. Só que a empresa começou a exigir que ele fizesse entrega de mercadoria com a moto da empresa. Começou a fazer umas entregas. Um belo dia, o que aconteceu? Um acidente de moto. O carro veio, cortou a frente dele e ele caiu, né? Teve vários prejuízos, fazer cirurgia, né? A cirurgia estava avaliada em R$20.000 e tudo isso foi pedido no processo. Conseguimos fazer o reconhecimento de que teve culpa da empresa porque não era função dele. Desvio de função, né? Exatamente. Na largada. E ele acabou sofrendo esse acidente e, claro, aí tem a condenação da empresa e que como tu falou ali, é um prêmio de R$15, né? É baixíssimo, o seguro de vida é muito baixo. Uma oficina que tem 10 empregados, né? É isso aí. Então, realmente, o empregador ele pode colocar como até um benefício, um chamariz para o próprio empregado, para valorizar ainda mais o trabalho dele e fazer ele se sentir ainda mais contente no trabalho, né? Se sentir mais valorizado ainda. A gente ainda brinca que o valor do seguro de vida, se você for colocar ele na ponta do lápis, é quase dinheiro de pinga. Né? Porque 10 funcionários, R$15 por mês, 150 pila. Qualquer boteco, barzinho que tu for no final de semana, tu vai gastar isso. Exatamente. Então, assim, mas tem uma coisa. Ainda o Brasil está muito atrasado nessa conscientização da importância do seguro de vida. Na tua opinião, doutor Bruno, tu acha que quando a gente fala seguro de vida obrigatório, o empresário ele não faz pelo fato de ser obrigatório? Ele não faz, acho que mais por descuido, talvez falta de informação. Se o empresário me consulta hoje, independente da atividade, eu falo, faz o seguro obrigatório, não tenha dúvida nenhuma do seguro obrigatório. Nenhuma. Faz um pouquinho mais da convenção. Assim, aumente a sua pólice ou faça um seguro privado facultativo paralelo. Entendi. Só o obrigatório não vai resguardar ele numa ação trabalhista. Né? Uma das coisas que dá para sugerir também para o empresário, que ele pode fazer o seguro de vida obrigatório, que é aquele que está ali previsto na Convenção Trabalhista. Ele pode fazer uma responsabilidade civil geral,
que prevê algum dano e aí ele contrata com um limite maior. Cobertura específica. 2 milhões, 3 milhões, se acontecer alguma coisa. E aí ele for acionado judicialmente, ele apresenta a apólice, se ele for condenado. Então ele acaba pagando, a seguradora paga. Sim. E aí prevê, por exemplo, responsabilidade civil empregador. O funcionário morreu, entrou a parte de lucro cessante, danos corporais, enfim. E aí entra com essa apólice também. Então, assim, acho que uma das coisas legais para o empresário é que ele, pelo menos, faça a cotação, gente. Eu acho que De repente pensa que é um negócio muito mais caro que ele imagina, né? Exato. Doutor João Paulo, o magistrado vê com bons olhos quando aconteceu um sinistro, morreu um funcionário, e aí o empresário chega lá, não, mas eu tô aqui com a apólice de seguro de vida, inclusive com um ato de boa-fé, de generosidade, eu contratei com valor acima do que estava previsto na convenção. Com certeza, né? E esse empregador ele já está acima da média. Já, Sim. De largada já está acima da média. Já fez a parte dele, que é o básico. Já fez o dever de casa, no mínimo. É isso aí. A contratação desse seguro. Então, com certeza, o magistrado, na hora, né? Como o Bruno falou, eles são humanos. Da mesma forma que ele é humano para o empregado, ele vai ser humano para o empregador também. Tá. Né? Então, isso é muito importante, realmente, a empresa se resguardar, fazer o seguro e, na hora do processo, realmente pensar, não, a gente tá aqui o seguro, entregamos a pólice para a família, né? Ou até, em alguns casos, muitas vezes, né? Vamos dar exemplo dessa migração, né? Nordeste para São Paulo, Nordeste para cá, enfim, de outros estados para, né? Em busca de oportunidade de emprego. O cara vem sem família, né? Acaba acontecendo um acidente e a empresa não consegue achar ninguém. A empresa tem uma ação, né, chamada ação de consignação e pagamento, que ela deposita em juízo. Simplesmente diz assim, não localizei ninguém na família dele. Deposite boa fé que ele tem direito a esse não localizei ninguém na família dele, estou depositando em juízo para o juiz ir atrás. Pelo menos eu fiz a minha parte. O juiz acaba oficiando o INSS para ver a declaração de dependentes, né? Se tiver algum encontra. dependente cadastrado no INSS, esses dependentes vão receber. Ruim mesmo é quando acha muito mais gente do que deveria. Acha esposa, acha união mais de uma. Namorar. Se a apólice for boa, acha bastante gente. Acha sempre. Mas olha, com certeza é visto com bons olhos. É visto com bons olhos. Vocês acham que tem um grande reflexo para o trabalhador a cumprir a convenção trabalhista, cumprir o seguro de vida? O trabalhador enxerga com bons olhos? Eu acho que enxerga a partir do momento que ele recebe de uma forma espontânea, administrativa, sem o ingresso no processo judicial, ele larga muito na frente. Porque hoje o trabalhador está muito acostumado a entrar com uma ação trabalhista. Se ele recebe isso, nossa, mas eu não precisei entrar com uma ação trabalhista. Nem pedir. Já estou recebendo, nem eu sabia. Nossa, muda totalmente. Acho que muda, perfeito. E olha só, a gente tem ainda uns minutinhos antes de acabar o nosso podcast, e eu queria que vocês trouxessem alguns cases aí contando daquele empresário que não contratou o seguro e que de alguma forma foi sentenciado e precisou tirar dinheiro do caixa e às vezes, né? Vamos lá. Temos um caso agora, não tão recente, né? De um senhor. A empresa contratou ele tinha mais de 70 anos, e a empresa acabou não fazendo a contratação do seguro obrigatório para ele. Né? Não incluiu ele no seguro, a empresa inclusive já tinha um seguro, mas não incluiu ele, pelo fato da idade ou por descuido, enfim. Esqueceu de incluir. Exatamente. Era motorista, inclusive, daí tem a previsão na lei específica, né, da contratação do seguro. E a empresa não contratou, resumindo, ele faleceu de causa natural. Né? Já possui mais de 70 anos quando foi contratado e não estava segurado. A família ajuizou a ação, pediu a indenização, inclusive o pedido foi a indenização ali de R$100 mil, que estava previsto na apólice de seguro dos outros empregados, mas a convenção coletiva, a legislação é clara ao falar que a indenização, se não contratar, seria de 10 vezes a remuneração do empregado. Daí a empresa foi condenada a pagar o valor de 10 vezes a remuneração do empregado. Acho que deu uns 25 mil também nesse caso aí. Mas só para deixar claro, né, que não só para acidente de trabalho, mas também para causas naturais. Acidente pessoal? Sim, tanto que as convenções elas estabelecem caso de morte, qualquer causa, né? Ou seja, morreu, não interessa se ele está em horário de trabalho, acabou, vai ter que pagar uma indenização para a família. Outro caso também, acho que temos aquele do entregador de jornais, né, Bruno? Sim. Esse foi um dos poucos casos que a gente viu que a empresa contratou seguro. Não era um seguro alto, mas houve a dedução. Era um entregador de jornais, fazia entrega de jornais com moto, né? Naturalmente, a gente já entrou na atividade de risco, responsabilidade objetiva, BR-101, ele entregava.
Entramos com ação e foi configurada a responsabilidade objetiva só no TST, o processo voltou para a origem e houve as condenações ali, danos morais, lucros cessantes, que era a pensão dele. No caso específico dele, a gente vai ter uma situação interessante, João, não sei se tu lembras, a pensão vitalícia não foi integral, mas foi 2/3, a empresa teve que pagar 2/3. Nossa, quase. Porque entendeu que 1/3 era para a subsistência própria dele, os outros 2/3 para a família. Mas 2/3 vitalícia e tinha o seguro. Foi deduzido dessas parcelas vencidas do lucro cessante da pensão, DPVAT, um seguro particular opcional, facultativo. E, exceção da exceção, tá? Não se vê no dia a dia o seguro facultativo. No caso dele, não havia a obrigação do seguro de vida obrigatório em convenção coletiva, na atividade de entrega de jornais. Entendi. O Bruno, só fazendo um adendo rapidinho, o Bruno falou do DPVAT, né? A gente tem que lembrar que o DPVAT, o seguro obrigatório ali previsto nas convenções, não tem nada a ver. Exato. Né? O seguro DPVAT é relacionado ao veículo em si, não à relação do trabalho. Mas, guris, olha só. A gente, na verdade, para quem está nos assistindo, a gente acabou fazendo um en passant, assim, porque a gente tinha muito tema, muito assunto para falar e a gente não conseguiu aprofundar. Então, fica meu convite aqui para vocês voltarem, para a gente poder aprofundar. Nessa. Nós temos muitos temas para a gente poder falar e eu sei que tem tanto o empresário quanto o empregador quer saber, quer entender como funciona. Tá? Então, se vocês toparem o meu convite, fica para a gente combinar uma nova data para vocês retornarem aqui para a gente conversar mais um pouco. Já topei. Beleza. Então, E tu junto. Então tá ótimo. Primeiro, considerações finais, a gente já estourou o nosso tempo. O Kleber, ele tá gritando ali, vocês não estão enxergando, ele já tá alucinado. E nossas considerações finais, doutor João Paulo. Vamos lá. Sempre bom lembrar aí, mais uma vez, com relação ao seguro obrigatório, né? Já que é o tema aí da nossa conversa. Empregado, empregador, tanto empregado, às vezes conversa com o empregador, né? Que está assistindo a gente, conversa, pô, não tem como contratar pra gente, né? É baixinho, né? O valor é razoável, não vai te onerar. Vai dizer assim pro empregador, opa, realmente ele pode estar certo, posso me precaver, ajudar ele e a família dele, né? Então é sempre bom e mais uma vez, né, repito, é sempre buscar o advogado, principalmente nessa parte trabalhista de confiança, né, para tirar todas as dúvidas aí e de fato tá em conformidade com a legislação trabalhista. Perfeito. Além desse seguro obrigatório que o João falou de lei, eu sempre sugiro para o empresário a contratação de um seguro, friso, complementar, facultativo. Por quê? Isso facilita muito o trabalho do advogado. Né? E também a empresa não desembolsa um valor alto no final, se for o caso. Então, converse com o seu corretor, analise a melhor cobertura, a melhor apólice. Mesma coisa que a gente faz com o carro. Hoje a gente se preocupa com uma cobertura de terceiros alta. Né? Sim. Então, a mesma coisa. Na sua empresa, o empregador tem que cuidar das suas coberturas, sem dúvida nenhuma. Obrigatório, nem falo que é dever de casa, mas o facultativo, opcional, façam também. É isso. Pelo menos faz uma cotação, né? Exato. Pelo menos uma... Porque daí, assim, ó, se depois ele tomar ali uma empedrada, ele vai dizer, não, eu sabia quanto eu não fiz porque eu não quis. Exato. Né? Exatamente. Doutor João Paulo, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço o convite aí. Vamos para a segunda, né? Bora! Doutor Bruno, muitíssimo obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade aí. Eu quero parabenizar mais uma vez o teu quadro. Estou gostando bastante, estou acompanhando. O sucesso já é real. Brigadão. Gente, era isso. Espero que você tenha gostado. A gente ficou com uma pergunta de uma pessoa que estava nos assistindo no YouTube. Tá. Se o seguro de vida precisa ser inventariado. Doutor João Paulo. Sim, precisaria ser inventariado. Deveria. Até porque vai para o patrimônio, Exato. vai para o Monte-Mor, que a gente chama, né? Uhum. E ele tem sim que ser partilhado entre os herdeiros, né? Mas na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes. A vida como ela é, gente. Recebido de forma administrativa, eles não colocam nem no inventário. Pode ser uma má-fé ou pode ser uma fuga de tributos. Tá? E também pode ser uma forma da pessoa que está com todo o dinheiro, o patrimônio lá parado, ela tem o seguro de vida como um recurso para liberar inventário. Exato. Já vi vários casos. Era isso, pessoas. Muito obrigada. Fiquem bem, fiquem com Deus e até quarta-feira que vem. Grande beijo. Somos
somos o maior canal de comunicação digital de Palhoça. Rádio PH, com transmissão ao vivo para todas as plataformas de áudio e vídeo. Conteúdos exclusivos, o cotidiano da cidade, tudo o que acontece por aqui, você confere na Rádio PH, a rádio que toca Palhoça.